Começando mais um programa especial da TV Câmara, aqui nos pavilhões da 22ª Feira do Centro de Eventos. Nesta cobertura especial, estamos aqui no estúdio avançado para conversar com o presidente da Câmara Municipal de Pelotas, vereador Ademar Ornel, a respeito desta participação da Câmara, desse contexto, da própria importância para a economia da cidade, da Fena Doce. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de estarmos conversando aqui na TV Câmara, até para a gente saber um pouco dessa decisão, já pelo segundo ano consecutivo com a sua gestão, a Câmara com a presença, em contato com a comunidade. Muito obrigado, presidente. Sei que essa feira é uma feira que tem se caracterizado por ser uma das grandes cartões de visita da cidade de Pelotas e da região. E tem aqui para cá tem vindo muitas pessoas, toda a nossa região, de fora da região, e tem, portanto, sendo um ponto de desenvolvimento da cidade de Pelotas. A importância de, já que é o segundo ano que na sua gestão a Câmara está aqui, presente, em contato com a comunidade, qual a importância do Legislativo estar interagindo com a cidade? Eu entendo, nós da atual gestão entendemos que o Legislativo tem que estar onde está o desenvolvimento, onde está o movimento da cidade de Pelotas, onde está acontecendo as coisas. E por isso, esse local é um local onde as coisas acontecem nessa época e nós temos que estar presentes, estar apoiando, estar ajudando naquilo que nos for possível, para que nós possamos ver que essa feira é cada vez maior, porque realmente é uma coisa importante para a nossa cidade de Pelotas. Tem se caracterizado a sua gestão por abrir espaço para que as pessoas, as entidades, os órgãos se manifestem. Estar próximo das pessoas tem sido uma característica da sua gestão frente à Câmara? Então, eu acho que o Poder Legislativo, não acho, tenho certeza, convicção disso, que dos três poderes é o mais legítimo, aquele que representa o povo, que representa os interesses da sua comunidade. E, portanto, ele tem que estar presente aonde estão acontecendo as coisas. Tem que ter uma interação, um debate, um feedback entre aquilo que se faz, aquilo que a nossa população precisa e quer que seja feito, para que nós possamos ter um Poder Legislativo intimamente ligado com as inspirações, com o desejo, com as angústias, com aquilo que pensa no nosso povo. Por isso é a Casa do Povo realmente, da forma que... Exato, e nós temos uma característica importante nesse atual governo, que tem tido um grande debate, um grande embate, inclusive com alguns segmentos sociais, e o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, tem se caracterizado por ser uma trincheira de luta, de defesa daqueles que precisam ter voz e vez, e a Câmara tem sido esse ponto de apoio, ponto de respaldo àqueles menos favorecidos. E nós entendemos que o Estado, o povo, aqueles mais da periferia, são os que mais precisam da mão do Estado, da mão do município, da mão do governo. Porque aqueles mais abastados não precisam tanto da consulta do médico, da vaga na escola infantil, da limpeza da sua vaga na frente da sua casa. Quem é que precisa dessa ação efetiva do governo? É o pessoal da periferia, o pessoal menos favorecido. E a Câmara tem tido essa íntima ligação com esses segmentos para poder cobrar do Executivo ações nesse sentido. O senhor nota uma dificuldade de diálogo hoje, justamente porque a Câmara tem sido permanentemente procurada, seja por as igrejas evangélicas, o centro de Umbanda, as escolas especiais, os servidores e por aí a gente vai elencar uma série de categorias que têm procurado a Câmara, pedido auxílio, procurado essa guarida? Bem, o que nós temos constatado? Que o atual governo, o Poder Executivo, tem tido dificuldade de dialogar com a população. Mais do que dificuldade de dialogar com a população. Ele tem sido antagonista de vários segmentos e consegue brigar com todos. Brigar com as terreiras de Umbanda, brigar com os trailers, brigar com as igrejas evangélicas, brigar com os livreiros e recentemente agora brigar com os cegos. Então o governo tem sido um governo de briga, de enfrentamento, ao invés de ser um governo de diálogo. Então nós temos tido posição, temos tido lado, que é em defesa daqueles que precisam mais da voz, da força do Poder Legislativo. O senhor tem uma experiência muito grande no Legislativo, mas também foi secretário de Educação, estando lá do outro lado do Executivo. Isto auxiliou que cada vez mais o conhecimento seja maior e estas possibilidades que
por exemplo, na questão do braille, das escolas especiais, alternativas apontadas sejam construídas com mais facilidade? Eu tenho achado estranho o comportamento na área educacional da atual gestão. Ela tem dialogado pouco com os diretores, tem valorizado pouco os nossos profissionais de educação, tem conversado pouco e, por consequência, não tem atendido aqueles desejos dos nossos educadores, da nossa comunidade escolar. Enquanto na partida busca de fora uma instituição cara, né, pagando 2.150.000 para uma consultoria para a educação. Quando nós tínhamos a UFPEL, temos o IFE e temos a Católica, que pode prestar serviço com muito maior know-how e qualidade do que essa entidade a preço zero. Então eu não consigo entender. E esse desmonte da educação, inclusive, que tem acontecido atualmente, onde acabaram com quase todos os processos essa classe, porque educação é uma coisa e escolaridade é outra. Nós não podemos confundir educação com escolaridade. Escolaridade é o aluno dentro da sala de aula, mas nós precisamos ter o aluno também no extra da classe, a formação integral do aluno. E isso é feito através de projetos. E esse governo não tem se postado nesse sentido de dar uma formação completa para os nossos estudantes. O senhor percebia, na época, quando era secretário, uma motivação maior por parte dos docentes em buscarem projetos, pesquisas, uma produção científica maior nas escolas? Nós tínhamos uma relação muito aberta, a Secretaria de Educação sempre teve abertas suas portas para todos aqueles que quisessem conversar, quisessem apoio, quisessem trocar ideias, e nós também íamos nas escolas permanentemente. Então havia uma interação profunda entre a gestão da Secretaria e as gestões escolares. Então não houve nenhum problema, não houve nenhuma dificuldade, não houve crise naquele setor. Hoje uma crise atrás da outra, aliás, tem uma crise esperando que a outra saia para poder entrar. Isso é falta de diálogo, é falta de ação, é falta de presença, é falta de proposta clara e evidente em cima de uma questão, das questões que tem que ser tratado com planejamento, com tempo. Veja, por exemplo, Edson, o governo está contratando e contratou aí vários containers para ser sala de aula, as chamadas escolas de lata. Até agora não conseguiu funcionar. Tem turmas que ele não tem sala de aula. E não foram nem montadas ainda. E pagando a preço de ouro. Aí tu vai perguntar, quantas vagas aumentou do ano passado para cá? Nenhuma. Quantas vagas aumentou dos últimos 2 anos para cá? Não aumentaram vagas. Então, para que essas escolas de latas? Algum interesse tem. É inexplicável, mas existe. Alguns interesses obscuros, talvez inconfessáveis, porque se não aumentou o número de vagas, se nós, com a mesma capacidade instalada, atendemos maior número de alunos de matrículas do que nós temos, que estamos atendendo agora, por que aumentar sala de lata, escola de lata? E o incentivo e motivação passa pela valorização salarial, mas também pelas condições adequadas para que o servidor, o docente, o próprio quadro docente possam... O processo educacional, o processo de trabalho, é um conjunto de ações, não pode se pensar apenas em salário. Salário também é importante, mas tem que pensar em condições de trabalho, tem que pensar em valorização, tem que pensar em formação continuada, tem que pensar em todas as questões que contemplam a vida do servidor, a história do servidor. E temos que ter, inclusive, e isso o governo tem que fazer, ter um plano de ação de médio, sei lá, de um prazo que tiver que ser, dialogado com o servidor, para que possa cumprir o piso do magistério. Isso é lei, não tem como fugir, não tem como negar. Isso é precatório que vai começar a aparecer. Então, nós temos que ter um diálogo para buscar, dentro da possibilidade do empregador, que é o município, e da necessidade do empregado, que é o nosso servidor, um equilíbrio para que eles possam ter valorizado a sua função e receber o piso. Não é? Nós não podemos ter hoje um salário padrão do município abaixo de R$500, quando o salário mínimo é bem maior. Então, se tu não paga o salário mínimo do teu funcionário, vai ter que pagar na justiça. A prefeitura tem que complementar o padrão do município. Isso é vergonhoso. Isso é pouco recomendado para nós, agentes públicos. Bom, o senhor está hoje aqui aproveitando, conversando com as pessoas, trazendo um pouco, ouvindo também, a oportunidade de ouvir, em contato. Mas como é que é estar por tantas vezes à frente de uma casa tão plural, presidente? Eu acho que essa é a marca que nós temos, a marca do diálogo, de reconhecer as diferenças das pessoas,
Cada vereador que lá chega, ele chega com uma história de vida, uma história de uma proposta de trabalho. Nós temos que valorizar os saberes diferenciados. Eu não posso achar que apenas o meu saber, ou o saber do senhor, ou daquele outro, é o saber privilegiado, como pensa o governo. Nós temos que saber a diferença dos saberes para poder, através desse censo médico, ter um saber que possa ser o censo médico da Câmara. E eu tenho procurado ter esse diálogo e esse reconhecimento pela história de cada vereador que lá comparece. E o saber ouvir é fundamental também, em muitos momentos? Olha, a natureza nos propiciou isso. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Por quê? Porque nós temos que ouvir mais e falar menos. E é isso que nós temos pensado. Cada um tem as suas angústias, seus desejos, suas histórias, sua proposta. E nós temos que estar dispostos a ouvi-los. Nós somos empregados do povo de Pelotas. Eles é que nos pagam. Não temos que nós impor nada a ele, mas receber as incumbências e tratar com carinho e dever e respeito essas incumbências. Hoje estar na Fena Doce conversando com as pessoas, corredores lotados, nada mais é também do que uma rotina não só do presidente, mas do vereador Ademar Ornel, que caracteriza o seu mandato com um grande número de pessoas que diariamente lhe procuram na Câmara, querendo conversar, querendo de alguma forma buscar, reivindicar, pleitear. Tu sabe que as pessoas hoje e sempre, elas têm muito sentimento e muitas carências, muitas vezes afetivas carências. E nós temos que estar dispostos a atender essas carências, com a palavra, com gesto, com ação, com indicação, com orientação. Isto é ser um homem público. Se eu quisesse a minha zona de conforto, eu ficaria dando minhas aulas no IFSU, ficaria dando minhas aulas no Estado, ficaria no Escola de Advocacia. Mas eu quero enfrentar, quero compartilhar, quero caminhar junto com a população. Então eu tenho que sair da zona de conforto e me dispor a participar com as pessoas que confiam em mim, que me otorgaram um mandato, vários mandatos, diga-se de passagem, para poder tentar, pelo menos, diminuir suas angústias, suas aspirações e atingir seus desejos. Hoje aqui na Fena Doce, o senhor falava da questão do IFSU, tem o IFSU, vai visitar também tem vários estandes aqui voltados à educação, contato, eu sei que o IFSU já esteve ali também, né? Que tem proporcionado, inclusive nós fizemos algum registro para a TV Câmara, trazer um pouco daquilo que nós falávamos, da produção dos alunos orientados pelos docentes, né? E que tem sido um exemplo, o IFSU, né? O IFSU é uma instituição que abarcou aqui em Pelotas o Cefet e o antigo KVG, hoje são 2 campos do IFSU, e escolas que, por sua tradição, já orgulham Pelotas. Então, essas tradições somadas orgulham muito mais e é valorizado no Brasil todo. O IFSU hoje é uma das instituições de maior respeito no cenário da educação desse país. E isso é um orgulho ser participante desse cenário, dessa escola, dessa instituição. E tem oferecido, e eu quando fui secretário de Educação, tive amplo apoio do IFSU KVG, que me deu várias colaborações, orientações, capacitações, formações, sem cobrar um centavo. Sem precisar de uma Falcone para dizer o que tinha que se fazer. E nossos índices do IDEB cresceram muito mais do que 20%, que é a proposta da Falcone agora. Veja, por exemplo, o Francisco Caruso, com a escola que tinha de grandes dificuldades, hoje é uma das escolas modelos da educação municipal. E isso é fruto de quê? Fruto do apoio, fruto do respeito às vontades, fruto do atendimento, fruto da parceria e da motivação do corpo docente. E numa área que tem, inclusive, índices de violência que são considerados altos, mas que tem a Francisco Caruso, além das condições adequadas, hoje, da própria comunidade, vem depoimentos da nova forma que a escola construiu de se relacionar com a própria comunidade, né? A escola não pode ser um ente à parte, a escola tem que estar inserida na comunidade, a escola tem que fazer parte do todo, a escola tem que ser um instrumento de crescimento e desenvolvimento humano. A escola é um fator importante nesse processo todo. E para isso ela tem que se relacionar com todos os segmentos, tem que relacionar com a população do bairro, senão ela vai se distanciar, ela vai ser esquecida, ela vai ser depredada, ela vai ser respeitada. A escola, então, ela tem que ser tida como um dos pontos de avanço social da comunidade. Bom, o senhor é vereador, presidente da Câmara, professor, e tem muita gente que diz assim, o professor é tão desvalorizado, mas a gente sente em todas as conversas que o senhor
tem esse sentimento de orgulho de ser professor também, né? Na verdade, eu sempre tenho dito que o magistério ele não é uma profissão só, ele é uma filosofia de vida, ele é uma proposta de vida. Então, quem for ser professor para ganhar dinheiro, ou quem for qualquer profissional apenas para ganhar dinheiro, ele vai ser frustrado. Tem que ser vibrante com aquilo que a gente faz. E eu, como professor do KVG, professor do Estado, eu me sinto realizado como profissional, me sinto realizado, claro, como advogado também, que eu atuo, tenho minha banca, e essas profissões me enaltecem, além de ser, claro, engenheiro agrônomo, que é a minha profissão que me faz ser professor do KVG. Bom, não afasta do seu mandato nenhum dos temas, esse contato com a população, mas a educação está ali, sempre muito arraigada em todas as suas ações, né? Exato, hoje nós estamos mestrando em educação, continuamos os estudos, e doutorando em direito. E isso para quê? Porque nós entendemos que a formação ela tem que ser permanente, ela tem que ser continuada, ela tem que ser, enquanto a gente vive, está buscando novos desafios. Inclusive a Câmara firmou um convênio, uma parceria com a Uniriter para também proporcionar aos próprios servidores da casa essa possibilidade da formação, né? Eu tenho até uma questão espiritual, um entendimento de que nós temos que estar sempre, cada vez mais, incentivando a melhoria do conhecimento das pessoas. Até que, quando se tiver que voltar de novo, já volta mais capacitado do que quando foi. Então, com esse pensamento, nós entendemos que a formação continuada tem que ser permanente. E por isso nós estamos firmando uma parceria com a Uniriter, temos tido contato nas minhas firmas com outras entidades, aí, várias instituições, e achamos que esse é o caminho, de formação continuada, mas de algo acessível, fácil, de fácil acesso. E é bom relembrar um momento importante. A Câmara tinha recursos, devido à sua gestão administrativa, para devolver para a Prefeitura. E, ao mesmo tempo, tinha uma necessidade de servidores do pronto-socorro municipal. E a Câmara conseguiu intervir e mediar essa questão, presidente. A Câmara de Pelotas tem sido parceiro do Executivo sempre que pode e que nos é permitido. Nós temos tido votações, inclusive rápidas, em tempos rápidos, para atender interesses do Executivo, que são interesses de Pelotas. O que nós não aceitamos é votar apressado ou votar coisas que não devem ser votadas para entender interesses inexplicáveis. E o caso do pronto-socorro do nosso município, que ameaçaram neste ano entrar em greve, por falta de diálogo do governo, por falta de um plano de ação, por falta de um pequeno recurso, a Câmara foi parceira, aportou R$360 mil para que o Executivo pudesse pagar, vamos dizer assim, atender as reivindicações dos servidores da área da saúde e pronto-socorro. Porque aquelas pessoas que trabalham no pronto-socorro são heróis, eles fazem milagres, e eles merecem ser respeitados como profissionais, porque salvam muitas vidas. E não pode um governo desconsiderar aquele trabalho. Tem dificuldades eles têm para atender? Tem, porque o espaço é pequeno, porque as condições que eles estão oferecendo são pequenas. Agora, desrespeitar eles e oferecendo uma proposta salarial abaixo do que eles precisam, ou do que merecem, isto é desumano. E a Câmara colaborou com R$360 mil para que o governo pudesse cumprir com o desejo da categoria. É importante sempre lembrar as pessoas a fonte de recursos. Foi recurso que a Câmara tinha no seu orçamento que a Câmara economizou. A Câmara tem economizado bastante, tem tido austeridade para poder contribuir com o governo, para poder construir a sua sede própria, que nós vamos construir, para podermos melhorar a cidade de Pelotas. E não foram poucas, o senhor falou na questão do pronto-socorro, mas teve outros projetos que houve uma articulação rápida da Câmara para justamente o prazo estava extrapolando, né, de projetos. Veja, por exemplo, nós aprovamos recentemente, neste ano que passou, a compra de 7 patrolas, o valor necessário para comprar 7 patrolas. O governo perdeu o prazo, mas a Câmara fez em menos de 24 horas. O governo depois não conseguiu se desatar, ficou amarrado, tropeçou nos cadarços e perderam o prazo. Nós cumprimos a nossa parte. Então, nós temos sempre que solicitar os interesses maiores de Pelotas, a Câmara tem que estar pronta. Recentemente tinha que haver uma construção, um aporte de verba para o centro esportivo do bairro Dunas. Nós também, em menos de 24 horas, votamos e entregamos ao secretário. Quando é necessário, quando é legítimo o pleito, nós apoiamos.
quando o pleito é discutível, nós Diríamos que temos mais do que parceiro do Executivo, o Legislativo tem sido parceiro da cidade. parceiro, o Executivo tem que ser, o Legislativo tem que estar atento com a sua cidade, com o que pensa o seu povo. Nós não devemos digamos assim, nenhuma obrigação, nenhuma subserviência ao Executivo. Nós não votamos, esse grupo do governo que constitui a atual mesa, não vota por cargo, ele vota pelos interesses maiores de Pelotas. É importante também lembrar, presidente, que muitos já estão surgindo consequências de melhoria, já pequenos sinais, mas de melhoria na qualidade da saúde da cidade a partir do processo de fiscalização que a Casa fez com a Comissão Parlamentar de Inquérito e a própria atuação da Comissão de Saúde, né, que tem abastecido o Ministério Público. O trabalho do vereador Ricardo foi um trabalho espetacular, porque uma CPI não pode ser vista como uma ação contra alguém. Ela tem que ser vista como uma ação a favor do povo, para alertar questões que estão mal encaminhadas. E a CPI da saúde, ela foi altamente importante, tanto é que nós temos tido já resultados nessa área. Não podemos aceitar hoje que uma pessoa para fazer um exame de câncer, para saber se está com câncer ou não, tem que esperar 2 anos. Nós não podemos aceitar que uma pessoa que tem um problema de a perna quebrada, tem que esperar 60, 40, 30, 60 dias e ainda tem que ir para Rio Grande para fazer a cirurgia de perna do moço traumático. Não podemos aceitar essas questões. Para fazer os exames, tu tem que entrar na justiça para conseguir fazer. Isso é inaceitável. Mas temos que lutar e enfrentar esse problema. Mas isso é uma missão do Legislativo, fiscalizar. Fiscalizar e apontar os erros. E o vereador Ricardo Santos foi muito competente, tenho meu respeito e minha admiração pelo que fez. Presidente, encerramento que o senhor deixaria para os organizadores da Fena Doce e para a comunidade que está presente, em nome do Legislativo, a respeito de mais essa edição? Bem, eu acho que a Fena Doce esteja caracterizada como sendo uma atividade de orgulho dos pelotenses. Né? Uma atividade que tem dado certo ao longo dos anos e tem sido, como eu falei no início, um cartão de visita. Pelotas tem grandes desafios, desafio na área da saúde, desafio na área da educação, desafio na área dos serviços prestados, urbanos principalmente, na área da limpeza pública. Isso temos que buscar o nosso próprio desenvolvimento. Através de quê? Através do diálogo permanente, através da motivação das pessoas. Não existe fórmula mágica, senão conversar e fazer com que cada um de nós dê o que possa de melhor pela sua cidade. E é isso que o governo tem que agir. O governo tem que ser um coordenador das motivações em grupo, coletiva, para nós podermos sair das dificuldades que agora temos. Essa é a minha proposta. Muito obrigado, presidente, pela presença, por estar no estúdio aqui junto com a gente, o estúdio proporcionado com o apoio da presidência, da mesa diretora, de toda a equipe, para que nós estivéssemos aqui com o estúdio avançado da TV Câmara e da Câmara Pelotas. Muito obrigado, presidente. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos com mais informações a qualquer momento nessa programação especial da TV Câmara na 22ª Fena Doce.